Olá, temos pela frente as eleições municipais talvez mais importantes da história da cidade do Rio de Janeiro. Para tanto, a FEComércio está criando um espaço para que os candidatos possam vir aqui e expor suas ideias, os seus planos para a cidade do Rio de Janeiro. A pandemia que estamos vivendo trouxe com tintas muito fortes as nossas deficiências, problemas e diferenças sociais. As eleições municipais entendo que são as mais importantes de todo o processo eleitoral, pois impactam a nossa vida no nosso dia a dia. Então, esperamos que todos possam aqui expor igualmente todo o seu planejamento para a cidade do Rio de Janeiro e que possa facilitar a vida do eleitor em decidir quem será o seu representante na cidade do Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos, desejo sucesso a todos e que utilizem esse espaço de uma forma produtiva e que possam efetivamente trazer ao eleitor uma visão clara do futuro da nossa cidade. Muito obrigado. Olá, sou Bruna Fante, do jornal O Dia. Hoje, com o apoio da FEComércio, a gente continua a nossa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Aqui, todos os candidatos foram chamados para dar entrevistas em live com duração de 1 hora. E aqui também todos podem participar enviando perguntas, inclusive você. Basta acessar a página do Jornal O Dia no YouTube ou no Facebook, acessar os comentários desse vídeo e enviar sua pergunta. Aproveite essa oportunidade de se informar e fazer um voto consciente. Hoje, o nosso convidado é Eduardo Paes, do DEM. Boa tarde, candidato. Boa tarde, prazer grande. Obrigado pelo convite. A minha colega de redação, Aline Cavalcante, é a jornalista convidada e, como de praxe, ela vai fazer a primeira pergunta. Boa tarde, candidato. Boa tarde a todos que nos assistem. Eu começo perguntando sobre o cenário pandemia, né? O Rio de Janeiro teve questões que questões que ressaltaram, né?
problemas que já existiam na nossa cidade, mas que com a pandemia foram agravados ainda mais. Eu queria que o senhor falasse quais são as propostas para esse primeiro momento, caso o senhor seja eleito. Inclusive, o senhor tem um plano, que é o plano de 100 dias, é focado também para esse cenário atual que o Rio de Janeiro se encontra? Bom, primeiro, mais uma vez, obrigado aí pelo convite ao Jornal Dia, a FEComércio, você, Aline, você, Bruna. Sim, né, e aí especialmente em duas áreas. Né? É óbvio que a gente podia passar aqui horas falando de pandemia, mas acho que tem duas áreas principais. A primeira delas diz respeito à própria saúde pública, né? A reequipar as clínicas da família o mais rapidamente possível, normalizar abastecimento de medicamento e preparar as clínicas da família para o processo de vacinação é uma prioridade absoluta nesse plano de 100 dias. E outra questão importante diz respeito à educação. Nós tivemos as crianças da rede pública com o ano inteiro sem nenhum tipo de aula. Obviamente eu não quero aqui culpar ninguém pela pandemia, mas a prefeitura tinha, já que a essa altura, ter apresentado um plano de retomada, obviamente respeitando a medicina, e esse plano de retomada tem que ser elaborado com muita brevidade pelo próximo governo. Se eu vier a vencer as eleições, é o que a gente vai fazer. Né? Por exemplo, você não pode permitir que essa distância entre a rede privada e a rede pública fique ainda maior em razão da pandemia. A gente sabe que os alunos da rede privada tiveram um ano de aula e de ensino à distância, aula online. As nossas crianças da rede pública não. Então a nossa proposta é fazer no próximo ano 2 anos em 1, né, para que você não tenha esse distanciamento. Isso vai se fazer com reforço escolar, com disponibilização de acesso à internet para todas as nossas crianças da rede pública e também, obviamente, com laptop, com tablet, enfim, aquilo que tiver o melhor custo-benefício, para permitir que esse fosso social que já existe não se amplie ainda mais em razão da pandemia. Então são essas as duas medidas mais importantes, uma no campo da saúde e outra no campo da educação. Lembrando ao internauta que ele pode enviar perguntas pela página do Jornal O Dia no YouTube ou no Facebook. Alguns internautas já enviaram perguntas, outros estão falando, olha o meu prefeito aí, outros, olha o nervosinho aí. Em referência àquele apelido da lista da Odebrecht, eu queria perguntar para o senhor é o nervosinho da Odebrecht mesmo? E se sim, por que acha que a Odebrecht lhe deu esse apelido? Olha, que eu saiba, eu não sou, né? Mas na própria delação lá o sujeito explica, né? E aí, na explicação dele, eu até encaro como um elogio. Ele diz que eu sou uma pessoa que não dou intimidade para empresário nenhum, que não sou afeito a conversas pessoais, que sou um cara muito duro cobrando as coisas. Então, e sou mesmo. Se foi por isso, foi bem dado o apelido. O intuito aqui é falar de propostas, mas claro, alguns internautas estão enviando comentários e alguns lembrando que o senhor é réu. Realmente, o senhor é réu na Justiça Federal, o senhor concorre com força de uma liminar, o senhor acha que vai provar sua inocência? Olha só, você tem no processo político, nos últimos anos do Brasil, você tem um incremento de ações judiciais. Né? Por exemplo, essa semana eu tive meus bens bloqueados porque paguei a gratuidade das crianças da rede pública municipal. Isso já aconteceu outras vezes. Em todas elas eu venci. Todas elas. Né? Então, lá no campo de golfe, na Jornada Mundial da Juventude, tudo isso foi motivo de ação penal, de ação judicial, em que eu virei réu e, com o tempo, as ações foram... É óbvio que você tem um destaque na imprensa quando você vira réu, né? E na hora da absolvição não tem tanto destaque. Isso até tem que ser correto. O Jornal Dia, quando eu fui absolvido, porque paguei o serviço de saúde da visita do Papa Francisco ao Rio de Janeiro, isso gerou um processo, uma ação penal, gerou bloqueio dos meus bens, 3 milhões de pessoas na praia de Copacabana, imagina se eu não ia pagar o serviço de saúde para atender as pessoas. Né? Mas como o Ministério Público considerava que o Estado é laico, que o Papa não é um chefe de Estado, que a Prefeitura não poderia ter pago isso. Então essas coisas, quem está na vida pública tem que se acostumar com isso. Tem que se acostumar a dar satisfação, a explicar, a dar entrevista, enfim, explicando essas coisas, inclusive perante o Poder Judiciário. Mas eu tenho muita tranquilidade em todas essas ações. Eu fui absolvido e serei em todas, porque não há nenhum motivo para não ser. Certo. Lucas Máximo, candidato, quais suas propostas para o funcionalismo municipal? Vai reajustar o ticket defasado há anos? Vai conceder o reajuste anual interrompido desde 2018? Certamente. O servidor da Prefeitura me conhece bem.
né, durante 8 anos. Essa história de você ter sido prefeito tem ônus, mas tem bônus também. Né? Então, de vez em quando, eu vou lembrar aqui de alguns bônus. Né? Durante 8 anos como prefeito, eu não deixei de dar reajuste nenhum ano. Né? E quero afirmar para os servidores da prefeitura que darei, inclusive, ano que vem, apesar da emenda constitucional aprovada proibindo o reajuste aos servidores dos diferentes níveis da federação. Nem que eu tenha que entrar na justiça, eu vou fazer pelo menos o reajuste do IPCA, que é uma obrigação legal, isso garante o poder aquisitivo do servidor. Vamos sim olhar o valor do ticket, né? Enfim, vamos garantir aos servidores carta de crédito, vamos voltar a tratar o servidor com respeito. O servidor vai voltar a receber no primeiro e segundo dia útil do mês. Essas são questões fundamentais e que eu tenho compromisso e posso falar com muita tranquilidade, porque ao longo de 8 anos foi da maneira que eu fiz, o servidor da prefeitura sabe bem disso. Aline, sua pergunta. O senhor falou do bloqueio dos seus bens, né? O Ministério Público alega que essa duplicidade teria causado prejuízos aos cofres públicos. E essa é uma das alegações da atual gestão, de que muita coisa no Rio de Janeiro deixou de ser feita porque o senhor teria deixado o caixa da prefeitura numa situação difícil. O que o senhor tem a dizer a respeito disso? O senhor deixou o dinheiro em caixa? Como ficou a situação do Rio de Janeiro quando o senhor deixou? Eu acho o seguinte, quer dizer, tem certas coisas que, acho que até você como jornalista, a imprensa tinha a obrigação de informar. Né? Então, vou tentar responder, mas você pode confirmar isso. Essa é uma alegação, né, que, em geral, quem sucede um prefeito sempre diz, né, mas você alega 6 meses, o Crivella consegue alegar durante 4 anos. Né? E isso foi fruto de uma investigação do Tribunal de Contas do município, né, e foi fruto também de uma ação judicial. Ambas eu venci e ficou comprovado que a gente deixou recurso em caixa. A situação financeira da prefeitura era uma situação muito equilibrada, bastante equilibrada. Né? Então eu não tenho a menor preocupação com isso. Você teve um aumento, inclusive, das receitas próprias. A gente vê a tragédia que é o Crivella como gestor, né, quando a gente ouve a própria argumentação dele discutindo esses temas. É um negócio assustador. Ele não sabe o que são transferências voluntárias, não sabe o que é a capacidade de endividamento do município sob as receitas correntes líquidas. Quer dizer, não entende nada de finanças públicas. A prefeitura tem uma situação equilibrada, né? O que faltaria é manejo adequado das finanças, capacidade de gestão, competência para manejar as finanças do município. Eu garanto, eu digo isso aqui, a capacidade de investimento é uma coisa que pode demorar um tempo a gente recuperar. Como o senhor pretende? Só um motivo, o custeio da cidade, folha de salário, de ajuda de servidores, isso eu garanto que a gente recupera muito rapidamente. Então o Crivella terminou com recurso em caixa, com uma dívida menor do que a que eu encontrei. Aliás, sejamos justos. Todos os prefeitos, desde o Conde, depois o César Maia e depois eu, reduzimos a dívida da prefeitura. Né? Enfim, e só ele que não. Aliás, eu anunciei na live que nós fizemos, Bruna, alguns meses atrás, já no auge da pandemia, né? Você que é morador da Zona Norte, da Zona Oeste, que teve um aumento absurdo do seu IPTU, pode ter certeza que nós vamos acabar com esses aumentos que foram feitos. Né? Você tem aumentos aí que decuplicaram o valor. Eu quero reiterar aqui o meu compromisso em anular esses aumentos. Essa questão do IPTU está dentro também dessas propostas do plano de 100 dias, para serem revistas? Tem que aprovar na Câmara, enfim, mas a gente vai ter que ver. Você tem situações, tem que ser analisado. É uma das prioridades do senhor. Sem dúvida nenhuma. Como que o senhor pretende essa redução do IPTU, no caso? O senhor pretende fazer um mapeamento das áreas que devem pagar ou não? Você tem que identificar, porque o que é o IPTU? O IPTU é um imposto sobre o patrimônio. Imposto sobre o patrimônio, ele não é uma manifestação de riqueza. Quando você cobra imposto, você diz assim, olha, a pessoa consumiu determinado bem, ou seja, ela manifestou que tem algum poder aquisitivo, o governo vai lá e cobra o imposto. Patrimônio não, patrimônio muitas vezes, né, a pessoa lá atrás, há 20, 30 anos atrás, comprou um apartamento, né, e aí depois se aposentou, está ganhando menos, a situação financeira mudou. Então, tributar patrimônio, aumentar o imposto sobre patrimônio, né, no caso a propriedade das pessoas, a casa, o comércio das pessoas, num período de crise, é um absurdo. Eu governei 8 anos e ninguém teve aumento de imposto. E a prefeitura nunca teve problema de caixa no meu governo. Né? E, aliás, pegamos um período de muita crise. No meu primeiro mandato, estamos no segundo mandato, sim. A economia no Brasil caiu 7,5% do PIB em 2015, 2016. Né? O Estado estava quebrado, o Pezão não pagava servidor. A Dilma estava sendo empichada em Brasília e a gente aqui não só cumpria com as nossas obrigações, como também prestava dinheiro para o Estado, assumimos os hospitais na Zona Oeste. Então, tudo capacidade de gestão, de manejar a caixa, de fazer as coisas de maneira adequada, e foi o que a gente fez e a gente vai fazer de novo. O senhor foi prefeito em 2 mandatos,
mandatos, e o primeiro deles foi a época áurea, assim, a época dos 3 eventos, né, quando entrou muito dinheiro em caixa, dos eventos olímpicos. O senhor acha que poderia ter feito algo diferente com tanto dinheiro que entrou? Olha só, vamos lá, essa é uma coisa curiosa, né, porque o Rio tem a prefeitura e tem o governo do estado. Se tivesse tido essa áurea toda, por que o estado quebrou? Né? A gente teve dinheiro em caixa porque a gente manejou bem as finanças da prefeitura. Aliás, o governo federal deve 300 milhões de reais para a prefeitura, de recursos que eu adiantei no meu governo, para obras que eram de responsabilidade do governo federal. O Crivella não teve a capacidade, a inteligência política de cobrar esses valores. Mas tem 300 milhões de reais adiantados. Nós colocamos muito dinheiro. O que nós fizemos com muita competência foi nos aproveitar do momento econômico do Brasil. Por exemplo, o Porto Maravilha, é uma parceria público-privada. Não tem um tostão de IPTU ali, de ISS ali. A Transolímpica é uma concessão. O VLT é uma PPP, uma parceria público-privada. Não tem dinheiro da prefeitura ali. A gente fez muita concessão, muita PPP. Por isso é que a gente conseguiu melhorar tanto o serviço de saúde, construindo as clínicas da família, o Hospital da Mulher em Bangu, o novo Hospital da Ilha, nova maternidade no centro. Tinha dinheiro para isso. Por isso é que eu fiz mais escola, até do que o Brizola fez escola na cidade do Rio. Chegamos a quase 300 mil crianças com ensino em turno único. Então, você, quando você tem capacidade de gestão, quando você conhece a máquina pública, quando você conhece a máquina da prefeitura, é possível fazer. Eu garanto a vocês que a gente vai fazer muito de novo. Perguntas sobre transporte do público. Júlio César. Eduardo Paes. O que o senhor vai fazer com o BRT? Porque as obras são de péssima categoria, né? Ele deu já a opinião dele aqui. E Babi Ventes. Como as estações do BRT funcionarão na sua gestão? Como já funcionaram. Né? Na verdade, sim, você tem uma obra do BRT que eu admito que a gente errou, foi a primeira, no piso, né, que foi a Transoeste. Tanto que depois a Transolímpica, a Transcarioca e a Transbrasil tem piso de concreto. Então, de fato, aquele piso de asfalto da Transoeste é muito ruim, né? Mas o resto é de muita qualidade. As estações agora tem que manter. Né? Então, vão funcionar do jeito que funcionava no meu governo. Quero falar para quem mora na Cesário de Mello, Rolas, Antares, Cesarão, enfim, todos esse BRT da Cesário de Mello vai voltar para a população da Zona Oeste. Os BRTs, as estações da Transcarioca serão recuperadas. Né? A gente, você tem uma destruição completa de tudo na cidade. Os BRTs são mais uma vítima. Né? Quem usa o BRT para vir trabalhar, sai de Guaratiba, sai de Santa Cruz para ir trabalhar na Barra da Tijuca, no Recreio de Bandeirantes, sabe como isso melhorou a vida. Quem usa a Transolímpica e vai de Magalhães Bastos, Bangu, em direção a Jacarepaguá, Barra da Tijuca, também sabe como mudou a vida. Né? Então a gente vai colocar o BRT funcionando como já funcionou no meu governo. O interventor, quando saiu, deixou uma indicação de fazer uma licitação sobre os BRTs para ter uma nova gestão. O senhor pretende fazer uma licitação? Sim, primeiro, né, quer dizer, é um interventor nomeado pelo prefeito Crivella, que falou, blá, 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 e nada fez. Né, como, aliás, é uma característica do governo. Que intervenção foi essa que só piorou o BRT? Né, olha como é que ele está hoje. Né, então, mais uma mostra de incompetência, incapacidade de escolher pessoas adequadas para colocar nas posições. Né? É uma possibilidade. O que você tem é uma concessão, feita por licitação. Você tem uma relação contratual. Toda relação contratual, ela tem obrigações, deveres e alguns direitos. Né? Se as obrigações não são cumpridas, compete ao poder público cobrar isso do concessionário. Se o concessionário não cumprir, tem que acabar com a concessão. Então, por exemplo, a obrigação de manutenção das estações do BRT é do concessionário privado, né, das empresas de ônibus. Por que cargas d'água estão daquele jeito e o que a prefeitura está fazendo? Quem vai na Zona Oeste hoje não tem ônibus, mas não estou falando nem mais de BRT, não. Não tem mais ônibus na Zona Oeste. Você anda em Santa Cruz, em Campo Grande, você não vê ônibus andando na rua. O senhor pretende rever a questão das linhas que foram extintas? Algumas das racionalizações que nós fizemos, nós vamos rever sim. Né, porque algumas dessas racionalizações foram muito técnicas, e eu acho que a gente não ouviu de maneira adequada a população à época. Então eu tenho assumido, inclusive no meu programa de televisão, eu tenho dito isso. É óbvio, você passou 8 anos da prefeitura, eu tenho dito, meu melhor governo ainda está por vir, porque aqui tem alguém que conhece mais ainda a prefeitura, tem mais experiência, está mais preparado, né? E eu não tenho aqui a pretensão de dizer acertamos em tudo. Né? Não acertei em tudo, cometemos também, acho que acertamos mais do que erramos, mas tem coisas que podem ser consertadas, certamente a racionalização das linhas de ônibus, especialmente da Zona Oeste e Jacarepaguá,
serão uma prioridade, em parte da Zona Norte também. Em recente entrevista, o senhor disse que se arrepende de ter feito a ciclovia. Eu queria saber se realmente o senhor se arrepende de ter feito a ciclovia Niemeyer e o que pretende fazer na sua gestão com ela. Olha só, é óbvio que depois do que aconteceu com a ciclovia, especialmente a perda de 2 vidas, você não pode dizer que foi um acerto, né? E você tem uma área de deslizamento de um lado e de possibilidade de ressaca de outro lado, né? Então, eu não sou engenheiro, mas a responsabilidade política é minha, né? Eu que era o prefeito quando foi feita a ciclovia. Por mim, ela é recuperada, né? E você faz um plano de contingência. Teve uma ressaca forte, teve risco de deslizamento, muita chuva, fecha a ciclovia e não deixa de ser utilizada. Mas eu já assumi o compromisso, inclusive no meu plano de governo, de fazer uma espécie de um plebiscito para consultar a população. Então, eu vou fazer uma consulta pública para essa decisão. A minha opinião, a minha defesa vai ser de que nós recuperemos a ciclovia, porque é um equipamento fantástico para a cidade, se gastou recurso público ali, e é bom que ela volte a funcionar. Sobre obras, uma pergunta do público, Hugo Costa, via YouTube. O plano diretor do Rio de Janeiro, em 2 versões, prioriza o investimento em áreas de lazer, esporte e qualidade de vida na Zona Norte. Mas todo o investimento olímpico foi feito na Zona Oeste. Como finalmente cumprir o plano diretor agora sem caixa na Prefeitura? Olha só, o Parque Madureira fica na Zona Norte. Né? A forma que nós fizemos em diversos espaços de lazer, as vilas olímpicas que nós fizemos na Zona Norte, né? Enfim, você vai a vários bairros da Zona Norte, a gente fez muito investimento, então não tem nada a ver com a Olimpíada, né? As pessoas acabam vinculando tudo. O que teve de Olimpíada na região portuária? Nada. Algum esporte lá, você teve a festa do povo, né? Quem é que da Transcarioca foi feito por Olimpíada, Transoeste foi feito por Olimpíada, Transolímpica, com esse nome mesmo foi feito por Olimpíada? Não, na verdade você usou o argumento da Olimpíada para conseguir fazer concessões, financiamento, né, PPPs, e que permitisse você fazer obras de investimentos de infraestrutura importante para a cidade. Mas quem usa é a população. Atleta olímpico você bota no ônibus com ar-condicionado chique, que leva lá durante 15 dias. Foi o que fizeram lá, pagos pelo Comitê Olímpico, não pela Prefeitura. Acho que são intervenções importantes para a cidade, né? E a gente fez muitas. Eu lembro na época que o senhor falou, a gente perguntou, mas por que a Zona Oeste? O senhor falou que queria integrar a cidade, queria fazer obras em diferentes regiões da cidade. E uma delas que ficou pendente foi o autódromo, lá, e as ONGs... Não ficou pendente? Não tem nada a ver comigo, não. Eu não deixei nenhuma obra pendente. Se é uma obra minha pendente aqui... Não, pendente não, desculpa. Estava prevista... Eu renuncio a minha candidatura, como eu falei. Estava prevista com o legado olímpico, como legado olímpico. Não. O autódromo de Jacarepaguá. Nunca esteve que foi passou para tudo. Só fazer minha pergunta então. O senhor é a favor do autódromo na floresta do Camboatá? Não sou a favor e nunca esteve previsto como legado olímpico, né? A gente tem que... Essa coisa da informação é muito importante. Principalmente vocês têm essa obrigação para informar o público. O legado olímpico tem lá um mapeamento, uma matriz de responsabilidade, né, dizendo o que é legado olímpico, o que não era, o que era legado para a cidade, o que era matriz de responsabilidade voltada completamente para os jogos. São documentos públicos, né, que foram acompanhados dessa maneira. Então o autódromo nunca esteve nessa previsão, a Prefeitura nunca se meteu na história de autódromo, nunca assumiu a responsabilidade de fazer autódromo, isso era uma responsabilidade do governo federal, eles assumiram essa responsabilidade. Eu, ao receber o apoio do Partido Verde na minha campanha, né, disse muito claramente que o Partido Verde me pediu que assumisse uma posição contrária ao autódromo lá. E eu assumi esse compromisso com o Partido Verde. Sou a favor da construção de um autódromo no Rio, sou a favor da Fórmula 1 no Rio. Acho que isso devia ser feito na região de Guaratiba. Porque você, inclusive, impede a expansão exagerada, o adensamento exagerado daquela área da cidade, e você só faz isso dando uma viabilidade econômica para as áreas ali. Então acho que é uma boa se puder fazer lá, mas na floresta do Camboatá, acho que nem vão conseguir. Às vezes é uma coisa que fica insistindo numa tese, né? Se há restrições ambientais, né? Para quem insistir nessa tese, é melhor logo olhar uma alternativa e trabalhar para trazer a Fórmula 1 para o Rio. Eu sou totalmente favorável, eu vou ajudar nisso. É que eu lembro quando tiraram o autódromo de Jacarepaguá, o governo federal falou que futuramente iria fazer, já estava acertado nessa região do Camboatá. Não, sem dúvida, você tem toda a razão, mas não tinha nenhum compromisso de legado olímpico disso não. Aline, sua pergunta. Vamos falar, já que a gente está falando de obras, gostaria que o senhor esclarecesse sobre a Transbrasil. Essa é uma obra que estava prevista para ser finalizada no seu governo? Não. E as obras pararam... A matéria do jornal Dia
Elas começaram durante o seu mandato e depois paralisaram para as Olimpíadas e não retornaram. E aí ficou um prazo posterior para 2017. Por que essa obra até hoje ainda não foi terminada? Até hoje você tem que perguntar para o Crivella. Eu posso te dar a informação que um bom leitor do Jornal Dia vê. Eu, Sim. Como leio o Jornal Dia, tenho essa informação lá. A obra da Transolímpica começou no início de 2015. Né? Foi licitada em 14, 2015 ela começou. E ela nunca teve qualquer relação com a Olimpíada. Absolutamente nada a ver com a Olimpíada. Nunca esteve no planejamento de legado olímpico. Ela é uma obra importante para a cidade, como corredor de transporte e como revitalização da Avenida Brasil, porque ela recupera pavimento, muretas, iluminação, infraestrutura, alagamentos, ela resolve problemas de alagamentos. Ela sempre foi uma obra prevista para durar 3 anos. Ou seja, o ideal ali era que era 15, 16, 17, final de 17, ela devia ter sido inaugurada. Nós paralisamos para a Olimpíada, né, e também já estava previsto isso na programação. Quando terminou a Paralimpíada, que já foi outubro, eu já tinha ali, meu candidato já tinha perdido a eleição. E os empreiteiros disseram, só voltamos se você der um reajuste para a gente. Eu não quis dar. Mas ali é aquela hora que o prefeito que está saindo já não manda nada. Né? Então, depois o Crivella acabou dando o reajuste para as empreiteiras ali na Transbrasil. E podia ter terminado, se atrasa, uma obra complexa como a Avenida Brasil, você pode atrasar um pouco, pode levar ali 1 ano, 6 meses de atraso, faz parte. Agora nós estamos em 2020 e ela não terminou ainda. Então ela sempre foi prevista, eu realço essa história, ressalto essa história de que quem leu o Jornal Dia, quem leu os outros jornais, para não falar o nome da concorrência aqui, está lá escrito, inclusive porque quando colocaram como obra olímpica, eu fiz questão de dar uma entrevista dizendo, olha, não vai terminar no meu governo, não tem nada a ver com a Olimpíada. Já sabendo, se a gente falar isso, ainda cobra, imagina se não tivesse falado, ainda bem que eu realcei isso muito. Então nunca foi prevista para terminar no meu governo. Caso o senhor seja eleito, o senhor assume um compromisso de terminar essas obras? E tem alguma previsão? Não tem uma dessas grandes obras que eu não tenha terminado. Né? Nós fizemos a quantidade de quilômetros de túneis que nós fizemos na cidade exatamente a mesma que existia. Todos terminaram. Então aí os túneis Marcelo Alencar, túnel da Grota Funda, túnel da Transolímpica. Nós vamos terminar a Transbrasil porque ela é muito importante para a cidade, para a região metropolitana, para esse plano de recuperar a Avenida Brasil, de fazer da Avenida Brasil um espaço de crescimento econômico. Nós vamos investir pesado nisso. Matheus Fonseca, via Facebook. Candidato, o senhor pretende fazer com que as empresas de ônibus climatizem finalmente 100% da frota? Sim, olha só. Vamos lá. Primeiro, na licitação que nós fizemos lá atrás, não existia essa obrigação. Você tinha no Rio 0% da frota na tarifa modal, ou seja, no bilhete italiano, não tinha bilhete único quando eu entrei. Na tarifa mais baixa, não tinha nenhum ônibus com ar-condicionado. Ônibus com ar-condicionado, na época a tarifa era 2,20. O ônibus com ar-condicionado custava 5,50. Era esse o número, mas 2,20 é certo. 5,50 ou é 5,50 ou é 6,50, não me lembro aqui. O que a gente fez? A gente fez a integração. O que era uma passagem que custava 2,20 passou a custar 2,40 para 2 viagens. Né? E aí depois a gente começou a pressionar para a colocação de ar-condicionado. Nós saímos de 0 a 2,20, 2,40 da tarifa modal e chegamos a 70% das viagens na cidade do Rio de Janeiro com ar-condicionado. Não tiramos nota 100, tiramos nota 7. Claro que eu queria ter tirado nota 100. Fizemos muito nesse campo. Agora é óbvio, isso tem um custo. O ônibus que tem ar-condicionado, ele custa bem mais caro que o ônibus sem ar-condicionado. E teve um determinado momento que você não podia mais fazer reajuste da tarifa dada a crise econômica. O Brasil foi para o buraco em 2014, 15, desemprego, diminuição de passageiros. Então ou você aumentava e jogava esse preço da tarifa, que é a mesma coisa da gratuidade. Lei orgânica lá, gratuidade para as crianças da rede municipal, 600 mil crianças gratuitas. É gratuito para a criança, mas não é gratuito para o sistema. Ou você joga isso na conta do trabalhador, ou você assume esse custo. Eu entendi que era melhor assumir o custo do que jogar na conta do trabalhador. Enfim, acho que não era justo, o sujeito que trabalha todo dia tem que ficar pagando essa conta. Então, é exatamente a mesma coisa, o ar-condicionado tem um custo. E na planilha, as pessoas adoram falar de uma caixa preta. Você tem no sistema de ônibus, a gente criou isso, a partir do meu governo com a licitação, você tem uma fórmula paramétrica, em que você tem ali vários índices, oficiais do IBGE, da Fundação Getúlio Vargas, que são usados para o reajuste da tarifa. São índices públicos. Toda vez que você reajusta, você tem ali aumento
principal é o salário do motorista, né, do pessoal. Né, mas você tem ali folha de salário, você tem custo de pneu, custo de diesel, você tem a coisa do desgaste do próprio ônibus, tudo é muito aberto, muito explícito e muito transparente. Aline, sua pergunta. Já que está falando de transporte público ainda, eu queria falar um pouquinho sobre o bilhete único. O trânsito no Rio de Janeiro está cada dia mais caótico, o tempo de locomoção das pessoas está cada vez maior e nem sempre é possível fazer essa locomoção no tempo previsto pelo bilhete único. O senhor pretende ampliar? Pretendo. Pretendo para pelo menos 3 horas. Agora, o que a gente precisa é o seguinte, no campo da mobilidade, vocês estão falando, assim, a cidade recebeu investimentos nos últimos 10 anos bastante importantes. 150 km de BRT, VLT no centro, o Estado fez o metrô até a Barra, você teve a melhoria dos trens, compraram trem novos e tal. O problema é que essas coisas foram ficando prontas em tempos diferentes. Né? Em 16, de certa maneira, tudo ficou pronto. Né? O que aconteceu de lá para cá? Você não teve aquilo que era fundamental, isso nunca foi utilizado na sua plenitude. Sistemas não foram integrados, né? Não houve uma unificação tarifária. Né? O que é o VLT no modelo que nós desenhamos? O VLT ele passa pelo aeroporto de Santos Dumont para quem chega de avião, nas barcas para quem chega de barca, na rodoviária para quem chega de ônibus, na Central do Brasil para quem chega de trem e em conta também com o BRT da Trem Brasil para quem chega de BRT. Então o projeto ali era o seguinte, era todo mundo que chegasse no centro do Rio faria uma baldeação para rodar pelo centro da cidade de VLT. Isso não foi feito, as coisas estão aí e não foi feito. Então a gente precisa se utilizar, botar para funcionar toda essa infraestrutura construída. Várias perguntas do público referentes à educação. Fernandinho Itaúna, o que irá fazer com os professores contratados? Felipe Souza, prefeito, qual o seu projeto para recuperar a educação no pós-pandemia? O senhor respondeu um pouco isso no início, né? Só uma outra aqui, Moisés Soares, queria saber se ele vai diminuir o déficit de professores da rede. É isso, acho que a primeira e a última tem, a segunda eu já respondi, a primeira e a última tem a ver. Eu acho que deve ser que eu vou fazer com os professores concursados. Né? Eu chamei na minha época de concurso 14 mil professores. Né? Você tem que ter sempre banco de concursado de educação e tem que estar sempre chamando professor. Nós vamos repor 3 mil professores a menos que tem hoje na rede. Então, Crivella, na saúde, ele diminuiu 6 mil profissionais de saúde, na educação, 3 mil professores a menos. Por isso é que as salas de aula ficaram tão cheias. Para repor 3 mil professores, nessa de cara tem 3 mil para chamar dos bancos de concursado. Aí você tem aposentadoria, isso, aquilo, tal. Você vai chamar uma quantidade grande de professores. Então, os bancos, aqueles professores que estão nos assistindo, que estão esperando aí no banco de concurso, na minha administração, podem ter certeza que vão ser chamados. E ainda vamos fazer a migração, que é o que não foi feito nesse governo, de professores de 16 horas, 22 horas e meia, para 40 horas. Como diminuir o IDEB entre o aluno da rede municipal e particular? Como diminuir a distância, né? A distância. Assim, você tem um desafio, eu disse aqui na história da pandemia, quando eu respondi, você tem um desafio da qualificação do ensino na rede pública. Né? Nós tivemos algumas iniciativas. A Prova Rio, que era um IDEB municipal, realizado nos anos em que você não tinha o IDEB. A gente entrou pesado no reforço escolar. Né? O que os governos fazem, o próprio governo atual fez isso, foi aprovar mais alunos. Né? A nota, que o IDEB são duas coisas. O IDEB é a nota de uma prova e a aprovação que você tem na rede. Então, a nota piorou no governo do Crivella e eles aprovaram 10% mais alunos do que aprovavam, que é uma coisa que a gente combateu, a tal da aprovação automática. Né? Porque é importante que... Eu não sou contra o que se chama de progressão continuada. Né? A repetência não deve ser uma regra no ensino, muito menos no ensino público. Mas você precisa investir na qualidade do ensino. Então, é muito reforço escolar. Agora eu acho que é muita conectividade, né, com a rede de ensino. E permitir que, com essas avaliações permanentes, a gente consiga ir melhorando, identificando. Né? Você tem que dar muito mais aula. A gente aumentou, né? Nós chegamos com as escolas da manhã, nós chegamos a 250 mil crianças com ensino em turno único. Turno único, o meu sonho era ensino em tempo integral, naquele modelo do Brizola, tanto que a gente fez a fábrica de escolas da manhã inspirados no modelo do Brizola, mas, dada a carga horária dos professores, o custo fica muito elevado. Então a gente entende que 7 horas aula, chama aqui de horário americano, permitem que as crianças tenham mais português, mais matemática, mais ciências, leiam mais. Isso é que vai mudar a realidade da educação na nossa cidade.
Uma pergunta do presidente da FEComércio, Antônio Florencio Queiroz Júnior. A informalidade crescente é um fator que muito preocupa o setor do comércio, ainda mais quando sabemos que, em muitos casos, são canais de escoamento de carga roubada e produtos piratas. Por outro lado, reflete sério problema social que todos temos consciência. Qual a sua avaliação do assunto e proposta para enfrentar esse problema de forma que se estabeleça uma concorrência equilibrada? Isso assim, você tem, né, quer dizer, é uma mistura de problemas de uma certa característica de desordem do Rio, mas você tem, de fato, uma crise no Brasil muito grande. A quantidade de pessoas desempregadas, a quantidade de pessoas que foram empurradas para a informalidade é muito grande. Então você tem que ter um olhar carinhoso com isso, né? Nada de covardia contra camelô, né? E dialogar, conversar, organizar também, o comerciante não pode ser prejudicado. Eu tive essa semana conversando com alguns ambulantes de bom sucesso. E eles mesmo concordam, não dá para ter uma loja de sapatos sem vender sapato na frente. Né? Tem que ter limite, organizar. Eu quero colocar os camelôs, como comecei a fazer no meu governo, como microempreendedores individuais, MEI, né, fazer o alvará e estabelecer ordem, né, padrão, padroniza a barraca. É curioso, você tem situações do Rio hoje que a coisa esculhambou tanto que os próprios camelôs legalizados estão reclamando da desordem. Isso está acontecendo em Madureira. Aliás, descobriram um esquema lá criminoso em Madureira, Operação envolvendo, inclusive, uma vereadora, enfim, envolvendo guarda municipal, alguns agentes políticos do governo Crivella. Esse tipo de coisa que não pode se aceitar. E aí é possível essa convivência, respeitando o comércio estabelecido, e tratando com respeito e atenção ao camelô. O senhor pretende criar camelódromos? Sem dúvida, essa é uma alternativa. É uma experiência bem sucedida. No governo do prefeito César Maia, ele fez muitos camelódromos, né, e foi algo que caminhou bem, e é uma coisa que a gente pode avançar. Aline. Seguindo essa linha, como fazer para poder motivar, ou como fazer para poder resolver essa questão do desemprego, que ressaltou ainda mais com a pandemia, muitas pessoas perderam seus empregos. Como o senhor pretende estimular para que a cidade possa gerar mais empregos para o carioca? Olha, esse é um outro número desses assustadores que o Rio tem hoje. Historicamente, a cidade do Rio de Janeiro sempre teve o menor índice de desemprego de todas as capitais brasileiras. Não foi só no meu governo, não. O governo do César Maia, do Conde, do Marcelo Alencar, sempre foi assim. Nós saímos da última posição, ou seja, nós éramos o menos desemprego, passamos para a primeira do governo Crivella. É um negócio, não estou dizendo que aumentar o desemprego, a crise econômica, ok. Mas saímos da posição relativa em comparação às outras capitais, saímos da última para a primeira. É um absurdo. Fomos da última para a 15ª, né, das 27 capitais. Então, esse é um desafio enorme do próximo prefeito. A cidade está pouco atraente. Né? Quando você tem... Gente, quem anda por aí, vai a São Paulo de vez em quando, vai a Salvador, sei lá, não há grau de esculhambação, de abandono, de desleixo, como a gente vê aqui no Rio. Né? Então, óbvio que é uma crise econômica, óbvio que não é um momento fácil. E esses momentos são os momentos que exigem mais capacidade de gestão mesmo. Enfim, é isso. Aliás, eu disse isso na eleição de 2016. Né? A crise está aí, vocês não estão sentindo na cidade que a gente está segurando com gestão aí. Olha, o Pezão não está pagando salário, a Dilma está sendo empichada, o PIB está caindo. E dizer, precisa botar um bom gestor. Quando eu escolhi o Crivella, deu nisso. Como o senhor pretende fomentar o turismo na cidade, já que a cidade, por essência, é uma cidade turística, né? Nesse momento, olha só, se eu fosse prefeito, isso é uma coisa muito prática. Se eu fosse prefeito hoje, o que eu estava fazendo? Uma campanha em São Paulo. O dólar está 6. Ninguém consegue viajar com dólar a 6 reais. O cara, em vez de ir para Orlando, sei lá para onde, os Estados Unidos, ele não vai conseguir porque o dólar está muito alto. Depois tem a pandemia. Ninguém quer entrar em avião. São Paulo está aqui do lado. É o estado mais rico da federação. Eu ia logo fazer uma campanha. Não pegue avião, não gaste dólar, venha gastar em real, passar o verão no Rio, vem de carro pela Dutra. Né? Uma viagem confortável, de 5, 6 horas. Enfim, e você tem São Paulo inteiro ali. Isso já enchia os hotéis do Rio. Né? Então eu já estaria fazendo isso agora, preparando para o verão. Por exemplo, você não... Como é que eles anunciaram, né? Não vai ter Réveillon, não vai ter Carnaval. Olha que incompetência. Tem que dizer assim, olha, teremos um Réveillon diferente, mas vai ter Réveillon. Teremos um Carnaval diferente, mas vai ter Carnaval. Né? Não diz não, você diz tem, mas é diferente. Né? Não vai ser a concentração na praia de Copacabana, tal, por esse, por aquele motivo, óbvio. Mas você não precisa dizer que não tem. Então eles anunciaram que não ia ter, para depois dizer como é que ia fazer. Isso óbvio, o cara que está ali reservando, o que é que eu vou fazer com a minha família no Réveillon, lá de Jundiaí, no interior de São Paulo, aquele interior rico de São Paulo, famílias de classe média querendo passar
resolver seus problemas de férias, seu destino de férias. Não vou poder ir para a Disney porque está cara a passagem, não quero andar de avião e está caro o dólar. Ele vem para o Rio, agora tem que vender bem a cidade. É possível atrair, é possível fazer as coisas. Agora, enfim, com os personagens que a gente tinha até recentemente no Estado e na Prefeitura é muito difícil. Quem é o investidor que acredita nisso aqui? É muito difícil. Tirando as principais datas que já são consolidadas como evento na cidade, Carnaval, Réveillon, você acha que falta uma agenda cultural que possa ser trabalhada durante o ano? Sim, eu acho que é importante você ter uma agenda. A gente buscou ter essa agenda no meu mandato. É claro, você não vai ter toda hora um Réveillon, um Carnaval, eventos dessa dimensão. Você tem a cada 2 anos Sim. o Rock in Rio, que é importante. Mas sem dúvida nenhuma você tem que criar uma agenda. Os festivais, né? Os festivais de cultura, festival de cinema, festival disso, daquilo, essas coisas são todas muito importantes, né? E infelizmente o que a gente vê foi um esvaziamento disso, ou uma fuga para São Paulo. A própria premiação, o Prêmio Brasileiro de Música, que sempre foi no Rio, foi para lá. Hoje a produção audiovisual em São Paulo é maior do que a nossa, é inacreditável. A coisa ficou tão esquisita no Rio que a gente deu o direito do governador de São Paulo dizer que o carnaval deles era melhor que o nosso. Com todo respeito, nem por um decreto. Né? Você acha que a questão da segurança também contribuiu para afastar? Sem dúvida, sem dúvida. Aproveitando, Bruna, já pergunto para falar com o candidato quais são as propostas dele para a segurança pública. A gente sabe que não é uma atribuição principal da Prefeitura, mas a Prefeitura pode trabalhar para contribuir para melhorar essa questão. O que o senhor pretende fazer? Olha, a gente aumentou o efetivo da guarda de 3 mil para 7 mil, 7.500 homens, 7 mil homens. Né? Na minha época, hoje tem 7.500 homens. Nós vamos buscar incrementar esse efetivo, dar um papel mais policial para a Guarda Municipal nos corredores comerciais, nos lugares de muito fluxo de gente, melhorar, né, esse monitoramento da guarda, a forma de patrulhamento. Assim, uma coisa que a gente percebe hoje é que tem muito menos guarda nas ruas, né? Não diminuiu o número de guardas. Então, alguma coisa está acontecendo nesse planejamento aí que a gente vai retomar, vamos implementar. E trabalhar em parceria com o Estado. Né? Agora, tem desafios, como você disse. São desafios do governador. O senhor é a favor da Guarda Municipal Armada? Não na totalidade. Eu acho que você pode... durante meus 8 anos, eu não defendi a Guarda Municipal Armada. Eu acho que é possível, sim. Hoje eu defendo... Até porque uma lei federal mudou um pouco o conceito de Guarda Municipal. Passou a ser mais uma polícia municipal. Então, a Guarda Municipal é você ter um grupo pequeno, de elite, muito bem treinado, para determinadas circunstâncias. Hoje eu defendo, sim. Certo. Voltando ao Carnaval, Sandra Maia... O senhor irá investir na construção da cidade do Samba 2 e voltar com incentivo da Prefeitura, principalmente nas séries de acesso que mais precisam? Essa coisa do incentivo é curioso, né? Porque isso é mais uma mentira que o Crivella conta aí, negócio de gasto carnaval. Eu não vejo problema em, eventualmente, numa situação financeira mais difícil, e a Prefeitura ou diminuir ou não dar subsídio, faz parte da vida. Né? O problema é você atacar uma festa ou uma manifestação cultural como o Carnaval, sendo prefeito da cidade. Né? Quando o Crivella diz assim, eu tirei dinheiro do Carnaval para dar para a educação, é mentira. Né? Tem uma dessas agências de checagem que mostrou que ele reduziu o valor da educação infantil. Né? O total aplicado na educação infantil comparado com o meu governo. No meu governo a gente ajudava as escolas em todos os níveis e também você tinha muito recurso para a educação. Então, assim, é óbvio que no momento de crise você pode diminuir o subsídio, mas você tem que apoiar o Carnaval. O Carnaval é uma festa importante. Então vou apoiar o Carnaval. Em relação à cidade do Samba 2, é um sonho meu fazer, sim. Né? Mas aí a gente tem que recuperar a capacidade de investimento da Prefeitura. Né? Mas se Deus quiser, a gente tem até uma área pronta para isso, que é ali entre a Quinta da Boa Vista e o Maracanã. Foi a área que nós adquirimos do Exército Brasileiro, que está ali pronta para receber a cidade do Samba 2. Mauro César relembra as vigas da Perimetral. As vigas da Perimetral sumiram no seu governo, até hoje não temos explicação. O que teria a dizer? E Fábio Viana, caso o senhor ganhe, como vai ser a parceria com o governo federal? Vai ter um diálogo com o presidente Bolsonaro? Vamos lá, vamos começar pela viga da Perimetral. Isso até gerou marchinha de carnaval. Né? O senhor não vai cantar, né? O seu prefeito, então me diga. Não sabia. Se quiser eu canto. Mas enfim. O que aconteceu ali? A Perimetral tinha 1.000 vigas. Né? A concessionária privada, eu disse aqui que era uma parceria privada, que era responsável por fazer as obras, ela retirou as 5 primeiras vigas e botou num terreno no Caju.
A responsabilidade dela, tirar e ter a guarda dessas vigas. Essas 5 vigas valiam 60 mil reais, não milhões, como diziam. Então, e aí sumiram essas vigas, foram roubadas, né? Provavelmente desmontadas no próprio terreno. A responsabilidade não era da prefeitura, a responsabilidade era da concessionária privada e a prefeitura foi reembolsada nesse valor, ou seja, não houve qualquer prejuízo aos cofres públicos. De qualquer maneira, é um absurdo que elas tenham sumido, né? E é importante que eu possa dar essa explicação, mas não foi responsabilidade da prefeitura, nem houve qualquer prejuízo aos cofres públicos. Em relação ao presidente Bolsonaro, ao governador Cláudio Castro, eu vou me relacionar muito bem, né? Esse é o papel do prefeito. O prefeito não pode usar a prefeitura de trincheira de luta política que não tenha relação com os problemas da cidade. Eu fiz isso com os 3 presidentes que passaram por mim, fiz isso com os 3 governadores que passaram por mim, e farei com o presidente Bolsonaro, farei com o Cláudio Castro. Eu jamais teria feito o que esse Witzel fez. Tu ganha a eleição por causa do Bolsonaro e briga com o Bolsonaro no dia seguinte. No mínimo é pouco inteligente, né? Logo um Estado tão dependente do governo federal, se eu tivesse ganho aquela eleição, não seria por causa do apoio do Bolsonaro, perdi para o Witzel, mas se eu tivesse ganho, eu teria me aproximado do presidente, por exemplo, vamos trabalhar juntos, ajuda aqui o Rio. Aliás, o Rio tem uma oportunidade fantástica. O presidente do Supremo do Rio, o presidente da Câmara do Rio, o presidente da República do Rio, o vice-presidente da República do Rio, o todo-poderoso ministro da Economia do Rio, o ministro da Saúde do Rio, o ministro da Defesa do Rio, o ministro-chefe da Casa Civil do Rio, o governo de Carioca, lá tem que se aproveitar desse momento para trazer benefícios para o Rio. A briga entre o Witzel e o Bolsonaro começou quando ele declarou que queria ser presidente. É o seu plano também, ser presidente um dia? Não, é presidente, eu quero ser prefeito do Rio, não ser presidente nada. Eu quero ser prefeito do Rio, estou aqui querendo trabalhar pela minha cidade, não tem nada disso, não. Imagina. Aline. Eu tenho esses delírios de Napoleão de Hospício. Vamos falar agora da questão da linha amarela. A prefeitura e a concessionária estão aí num enfrentamento, uma guerra. Caso o senhor seja eleito, como o senhor vai proceder? Como é que vai administrar essa questão da linha amarela? Vai rever o pedágio? Como é que fica isso? Olha só, eu acho que o Crivella teve uma vitória importante aí, né? Eu acho que ele errou no procedimento, mas no final parece que a coisa saiu bem, então é importante. O que é que todo contrato de concessão prevê? Prevê um reequilíbrio, quando há um desequilíbrio econômico e financeiro, você pode chamar para negociar. Quem começou essa discussão fui eu em 2015. 2015, 2016 não houve aumento da linha amarela, no pedágio. Eu não dei o reajuste. Porque eu disse, está desequilibrado, tem que reduzir o valor. Vamos sentar para conversar. E eles se negaram. Eu simplesmente não pratiquei o reajuste. Durante o meu mandato, nós reajustamos, só números. Contar números não há argumentos. Né? Durante o meu mandato, a gente reajustou igual à inflação. O Crivella reajustou o dobro da inflação. O dobro da inflação. Né? Então, acho que a briga que ele começou no último ano de mandato, depois de dar tanto reajuste, foi boa. Fez, na minha opinião, de maneira equivocada. O ideal era que fizesse dentro daquilo que está previsto no contrato. É possível também vencer. Mas, graças a Deus, houve uma vitória ali. Eu acho que o modelo ideal é permanecer numa concessão com o equilíbrio econômico-financeiro, com um pedágio muito mais baixo do que estava antes. Voltar ao pedágio, mas mais baixo. Muito mais baixo. Pagando o pedágio na ida e na volta, ou isso pode ser estudado? Isso tudo é conta, né, que se faz. Né? Porque é o seguinte, quando você diz assim, olha, o investimento que a empresa fez está pago, ok. Então ela tem um custo de manutenção. Isso é difícil explicar as coisas, mas aqui a gente tem tempo. Tem um custo de manutenção, para não virar uma linha vermelha, para não virar uma Avenida Brasil. Tem lá um custo, porque a linha amarela está arrumada por quê? Porque não é a prefeitura que cuida. Né? Então, tem um custo ali. Você tem reboque, tem ambulância, tem recapeamento permanente, tem iluminação, tem isso, tem aquilo, tem, né, um monte de coisa. Então, qual é o custo disso anual? É esse? Qual é a taxa de retorno que se calcula para o privado, para ele poder fazer aquilo? Ele não faz aquilo por amor à pátria. Ele faz porque ele tem algum ganho. E aí você calcula o preço. Isso é possível fazer. Aí você decide, olha, vou cobrar mais barato, vou cobrar só numa direção. É possível fazer. A Dilma tomou essa decisão em relação ao Ponte Niterói quando ela foi renovar a concessão. Ela podia ter renovado, aumentado até o pedágio e exigir um investimento. Ela preferiu baixar o preço. É possível. Isso tudo são contas matemáticas que se fazem. Tem que fazer com transparência, aberto, e é possível fazer. Mas ele teve uma vitória importante ali, reconheço a vitória. Legal, o primeiro elogio. É difícil elogiar o Crivella, quero até, se tiverem sugestões, até elogio, mas nesse caso eu faço elogio. Não gostei do procedimento inicial, acho que não é o adequado, mas como teve vitória, acho que a vitória foi importante. Alberto Bittencourt, via Facebook. Ele fala sobre transporte ferroviário. Não seria possível realizar parcerias com grandes empresas ferroviárias internacionais para criar linhas de trens intermunicipais, intercidades e estados? Seria uma opção turística.
Sim, não sou ponto de vista turístico, eu nem penso. Eu acho que sou pessoa do ponto de vista de mobilidade mesmo, né? Mas é uma pergunta... Quando eu resolver botar a faixa presidencial, eu respondo a pergunta dele. Como eu não quero ser presidente, eu vou deixar para outro dia. Essa é a pergunta para presidente. Júlia Bolche, senhor Eduardo Paes, sobre esse trânsito pesado em todos os bairros, Campo Grande, por exemplo, todos os dias praticamente para o trânsito. Quais são as suas propostas para a melhoria? Você tem que investir em transporte público, né? Campo Grande é muito complicado ali, a história do viaduto, né? Enfim, você tem ali o centro, realmente tem problemas graves. Né? Tem uma coisa, aqueles verdinhos sumiram, né? A gente tinha aqueles operadores de trânsito, eles sumiram completamente, a gente vai recontratar os verdinhos, enfim. A gente reclama do apito deles, mas enfim. É importante você ter operação de trânsito, a guarda municipal nas ruas, para que essa fluidez se dê melhor. Agora, o ideal é colocar esse sistema que foi construído de transporte, de mobilidade para funcionar. Se funcionar o BRT ali, eu te garanto que vai ter muito menos gente saindo de carro, pegando Uber, enfim, outra coisa. Aline. Queria saber quais são as propostas que o senhor tem para investimento e também para políticas públicas para mulheres. Olha só, você tem algumas coisas, né? Você tem políticas públicas que são feitas em escala, nas diferentes áreas, né? Quando a gente olha para o espaço de desenvolvimento infantil, né, para a educação infantil, você está fazendo uma política pública para a mulher na área de educação. Né? Quando você olha para Minha Casa Minha Vida e para programas habitacionais em que a gente fazia o título de propriedade ser destinado à mulher e não ao homem, é uma política pública para a mulher. Quando você implanta a clínica da família, né, implanta uma política de atenção básica na saúde voltada para a mulher, com mamografia, com todos os exames voltados para a saúde da mulher, você está fazendo uma política pública para a mulher. E você tem uma coisa mais do campo, que aí é muito específico mesmo para a mulher, e a gente implantou, eu fiz a primeira Secretaria da Mulher das capitais brasileiras, vou recriar a Secretaria da Mulher, né? E a gente fez um programa chamado Casa da Mulher, que aí você tratava dos temas de violência doméstica, enfim, dessas questões, né, que são questões aí muito específicas da agenda feminina importante e que devem ter olhar atento do poder público. Eu fiz 4 ou 5 casas da mulher, quero ampliar bastante esse número. Em relação à saúde, o que o senhor teria feito diferente na pandemia? 2 coisas. Uma eu ia conversar com o governador e com o presidente. Né? Porque esse negócio aqui a gente ficava ali, eu falo como cidadão, eu ficava ali naquele período mais grave, mais crítico. O governador dizia uma coisa, o prefeito dizia outra. É muito angustiante isso. Baixava um decreto, vai voltar a aula, e o outro fazia um decreto diferente. Tem que conversar, não estou pedindo para ficar amigo, mas tem que conversar. E outra coisa, eu jamais abriria qualquer hospital de campanha. O Rio tem 1.800 leitos desativados. Abriu hospital de campanha, que nunca ficaram cheios, né? Nenhum da prefeitura, nunca teve mais que 200 pacientes ali. Você podia ter pego aquele dinheirão todo que se gastou, 150 milhões, sei lá, dinheiro a dar com o pé, e recuperado leitos existentes na rede municipal, na rede estadual, na rede federal, que você pelo menos tinha um legado. Ela fez aqueles trambolhos, gastou-se uma fortuna, encheu de dinheiro gente de empresa de ar-condicionado, de montar palanque, de montar tenda, e no final deu no que deu. Então, assim, eu jamais teria feito esses hospitais de campanha e teria feito um entrosamento maior com diferentes níveis de governo. Fora o cenário da pandemia, ainda falando de saúde, a gente tem uma demora muito grande, uma espera muito grande por marcação de exames e consultas. O senhor tem alguma proposta para poder resolver essa questão? Como resolver isso? Esse é um desafio, né? Porque assim, esse já era um problema no final do meu governo, só que é um problema que triplicou. Né? Nós já tínhamos uma fila do CIGEG, e o meu candidato à época, o deputado Pedro Paulo, ele já apresentava a ideia da criação da superclínica da família. Por que aumentou a demanda por consultas de áreas de especialidade, né? Porque você, na hora que a gente implantou as clínicas da família, na hora que a gente deu acesso ao sistema de saúde, você melhora a saúde das pessoas, mas você descobre problemas que as pessoas não identificavam, né? Então isso aumentou a demanda para a etapa seguinte. E aí a gente já vivia esse gargalo. Eram 100, 100 e poucas mil pessoas na fila do CIGEG, aumentou para 350 mil pessoas, quase triplicou. Então, nós temos o compromisso, né, de reduzir, de acabar com essa fila do CIGEG. Isso vai se fazer com mutirões de especialidade. Vamos investir em 23 policlínicas já existentes no município, né, para fazer policlínicas de especialidade. Né, não vamos construir mais nada não, mas existe um conjunto de policlínicas, o Lincoln lá em Santa Cruz. Mas ali nós vamos fazer uma policlínica de especialidade para atender e acabar com essa fila do CIGEG, que é uma agonia e um desespero que a população está vivendo. Aliás, o que está acontecendo com a saúde pública hoje, justificado
eles conseguiram piorar, justificado pela pandemia. Já vinha muito mal, a gente que conversa muito com muita gente está vendo aí a agonia das pessoas em não conseguir o atendimento adequado, enfim, tocar seus exames, suas cirurgias, é desesperador. O nosso tempo está acabando. Já? Passou rápido, né? A gente disse que eu disse que passava rápido. Eu vou deixar a última pergunta para o público. Luísa Zhuang queria saber sobre políticas para pessoas com deficiência. Legal. Olha só, primeiro, né, trabalhar em conjunto com as instituições existentes. Fazem um papel fantástico. Eu tive na Dona Meca semana passada, enfim, assumiu um compromisso no café também há 2 semanas atrás, com várias das instituições que têm um papel do terceiro setor aí, e que recebem recursos da prefeitura, que são recursos baixíssimos, nada significativo, e que elas não recebem dia no governo Crivella. Então, apoio a essas instituições. Né? Depois, fazer com que os centros de referência da pessoa com deficiência, criados no meu governo, na Praça Seca, no Irajá, em Santa Cruz, possam voltar a funcionar na plenitude, atender as pessoas. Criar, na medida do possível, novos centros de referência da pessoa com deficiência. E, obviamente, trabalhar com acessibilidade o mais possível. Na hora que você deixa de funcionar uma estação do BRT, como fizeram na Cesário de Mello, você está tirando o direito à mobilidade de uma pessoa que tem algum tipo de deficiência nas zona oeste da cidade. O cara mora em Rolas, no Cesarão e Antares, ele não consegue pegar um ônibus. Porque, primeiro, não tem ônibus. Depois, se ele for pegar, não tem acessibilidade. Então, precisa trabalhar essa questão da acessibilidade. Agradeço ao candidato, desejo boa sorte. Gente, foi a entrevista mais rápida de 1 hora que eu já fiz na vida. Parabéns a vocês aí. Agradeço, Aline. Obrigado, Bruno. Obrigada. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Voto em 25. Como último, como de praxe, a gente sempre pede, eu estava até esquecendo. Por favor, que o senhor olhasse para a câmera, ali onde está o Cadu, e falasse ao internauta por que o Carioca deve eleger pela 3ª vez Eduardo Paes como seu próximo prefeito. Primeiro, agradecer a todos vocês que nos assistiram aqui, agradecer a Aline e a Bruna. Assim, eu acho que a gente sabe que o Rio vive um momento de muita dificuldade. Né? As coisas não vão nada bem. E acho que isso é fruto de incapacidade de gestão. Nós elegemos em 2016, nós como cidade, eu não votei, mas nós como cidade, em 2016 elegemos um prefeito despreparado. Para completar, em 2018, a gente elegeu um governador despreparado, incapaz de fazer articulação política, e os resultados estão aí nas nossas vidas. A cidade piorou, as coisas estão piores, as clínicas da família estão piores, o BRT acabou, não há conservação, não há manutenção, e quanto mais pobre a pessoa é, mais ela sente essa deficiência da prefeitura. Eu não quero dizer aqui que no meu governo era tudo perfeito, né, mas eu acho que todos vocês têm na memória de que as coisas funcionavam na cidade, de que a vida era melhor, de que o Rio tinha perspectiva, tinha projeto, tinha sonho. E a gente não pode arriscar nessa eleição. Não dá para eleger um novo Crivella, não dá para eleger um novo Witzel. Eu quero, enfim, repetir aqui que tem uma pessoa que conhece a prefeitura, que conhece gestão, que trabalha muito, acho até meus adversários reconhecem isso, que ama muito essa cidade e que sabe que o Rio pode voltar a dar certo. Então eu queria pedir o seu voto no 25, no próximo dia 15 de novembro. Muito obrigado a vocês, mais uma vez. Obrigado às duas. Obrigada, candidato. Boa sorte. Agradeço também ao internauta. Essa foi a nossa última live presencial. A série de entrevistas termina na segunda-feira com a entrevistada. A nossa convidada será Glória Heloísa, do PSC, em uma live remota. Obrigada. Até segunda-feira.